Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou Virna Sarissa, professora de História. Estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede e convido vocês a estudarem um pouquinho comigo. Sentem confortavelmente, pegue o caderno e a caneta e vamos lá. Na aula passada, a gente estudou sobre Idade Média, mais precisamente sobre o feudalismo e suas características. Hoje, a gente vai estudar as crises do sistema feudal, a fome, a epidemia e as rebeliões. A partir do século XIV, a Europa vai entrar em crise. E essa crise é conhecida como a crise do sistema feudal. Ela foi causada por 3 fatores determinantes: a fome, a peste e a guerra. A fome. Entre 1314 e 1315 houve muita chuva. E isso muito provavelmente, essas alterações climáticas, tenham sido causadas pelo desmatamento. Esse desmatamento que causou essa grande quantidade de chuva acabou provocando a destruição das plantações de trigo. O pior é que o trigo era o alimento primordial da Europa naquela época. E aí começam os problemas. O preço dos alimentos começa a subir e a fome se espalhou pela Europa. As pessoas morriam a centenas de dia e noite. Eu mesmo enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. Morriam tantos que todos pensavam que era o fim do mundo. Esse relato assustador foi de Agnolo de Tura, que foi um cronista que viveu na época para nos contar o que representou aquele século XIV. A peste negra. A peste negra é conhecida hoje como peste bubônica. Ela assolou a Europa entre 1347 e 1350, uma doença causada pela pulga do rato. Provavelmente esses ratos, eles tenham vindo nos porões dos navios comerciais da Ásia e acredita-se que essa doença ela tenha dizimado cerca de 1/3 da população europeia. Diante das consequências da epidemia, temas como o medo, a destruição e a morte passaram a ser representados na pintura e na literatura. Volta um pouquinho, mano. Da peste, da fome e da guerra, livrai-nos, ó Senhor. Essa era uma oração muito entoada nas igrejas da Europa no final da Idade Média. Exemplo do quadro de crise, angústia e fervor religioso daquele período. E aí era como se a profecia revelada no livro do Apocalipse estivesse se cumprindo. E aí esse cenário de medo, de destruição e morte foi representado com exaustão por muitos artistas daquela época. A gente pode perceber, volta um pouquinho, a gente pode perceber, volta. Nessa gravura aqui, que é a dança macabra. A dança macabra, ela traz algumas caveiras lá atrás, ó. E essas caveiras estão enroladas em túnicas brancas e elas estão segurando foice, porque representava a morte. Aqui também tem vários segmentos da sociedade, não tem só os ricos ou só os pobres, para mostrar para as pessoas que a morte era algo presente em todos os setores. Poderia matar qualquer pessoa. Escolher qualquer pessoa. E assim, acaba que enfatizando que o final do ser humano é a morte. A guerra também foi um outro fator. Claro, com bastante morte, aumentou a quantidade de exploração dos donos de terra, dos senhores feudais, para com os servos, para com os camponeses. E é claro que isso causou revolta por conta dessa exploração. Aí vem a Guerra dos 100 Anos, que foi exatamente de 1337 a 1453, no que hoje a gente conhece como França e Inglaterra.
Essa batalha destruiu diversos campos que estavam sendo cultivados e pioraram ainda mais a desorganização social. Mito ou verdade? Será que alguns camponeses conseguiram se livrar da servidão nesse quadro de crise? O que é que vocês acham? Verdade. Sim. Eles conseguiram se livrar. Havia uma diminuição da população em várias regiões daquela época, o que causou a desocupação de várias terras. Os camponeses foram lá, ocuparam essas terras que antes estavam desocupadas e libertaram-se do domínio do senhor feudal. Então, recapitulando, o que é que a gente aprendeu hoje? Basicamente, nós aprendemos a crise do século XIV e a crise do sistema feudal, além de os principais fatores da crise: fome, peste e guerra. Fique sabendo, depois da crise, a Europa vai entrar em um período que se convencionou chamar de Idade Moderna. Lembrem-se do que vocês viram lá no 6º ano, a divisão da história em 5 períodos: pré-história, história antiga, história média ou medieval, história moderna e história contemporânea. Estamos saindo da Idade Média ou medieval e indo para a Idade Moderna, mas isso é uma outra história. Na trilha do estudo, eu desafio vocês a assistirem o filme O Sétimo Selo, bastante impactante, e analisarem o contexto histórico dele, fazendo uma analogia, uma comparação com os momentos em que estamos vivendo hoje, identificando semelhanças e diferenças entre esses momentos. Bem, a gente fica por aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir a nossa página e de comentar se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão.